Sua maior missão como homem não é construir um império, é construir o próximo imperador. O maior ato de amor que você pode cometer pelo seu filho é, na verdade, ensiná-lo a sofrer. Parece loucura, eu sei. Em um mundo que vende conforto em pílulas e felicidade em aplicativos, essa ideia soa como uma heresia. Nós fomos ensinados que ser um bom pai é remover todos os obstáculos, aplanar o caminho e garantir que nossos filhos nunca sintam a dor da frustração ou do fracasso. Mas essa é a maior mentira que contaram a nossa geração de pais. Você se sente perdido, pressionado entre o fantasma de um pai autoritário que você jurou nunca ser e a caricatura de um pai moderno que mais parece um animador de festa infantil, sem pulso e sem direção? Você não está sozinho. Essa confusão não é um defeito seu, é o sintoma de um mundo que perdeu o mapa para a masculinidade. O resultado: estamos construindo, com as melhores intenções, uma geração de homens frágeis, incapazes de enfrentar a primeira tempestade sem quebrar. Mas existe um caminho diferente, um caminho trilhado por imperadores, filósofos e construtores de legados. Uma sabedoria antiga que não oferece respostas fáceis, mas sim ferramentas de aço para forjar um caráter inquebrável. Hoje, nós não vamos falar sobre dicas de paternidade. Nós vamos desvendar o blueprint, a planta baixa para construir não apenas um bom filho, mas o próximo imperador do próprio destino. Fique comigo, porque o que você vai aprender hoje pode ser a decisão mais importante que você tomará, não para a sua vida, mas para o seu legado. Sua maior missão como homem não é construir um império, é construir o próximo imperador. Eu vejo a sua confusão, a sua angústia silenciosa. Você está no meio de um campo de batalha, sem um manual de guerra, tentando criar um homem forte em uma era que parece celebrar a fraqueza. De um lado, você tem a sombra do seu próprio pai, talvez o homem duro, distante, cuja única ferramenta de ensino era o medo e a ordem. Um modelo que deixou cicatrizes e um juramento em sua alma de que você faria tudo diferente. A sua busca por soberania masculina começou, talvez, como uma rebelião contra esse antigo modelo de autoridade cega, um modelo que sufocava o propósito sob o peso do dever sem explicação. Do outro lado, surge a miragem sedutora do pai moderno, o melhor amigo. Aquele que abdica do trono da autoridade para sentar no chão e ser apenas mais um colega de brincadeiras. Ele diz sim para tudo, teme a frustração do filho mais do que a própria morte e negocia cada limite como se fosse um diplomata em território inimigo. Ele busca o amor através da permissividade, mas o que ele colhe, no fim das contas, é o desrespeito. Esse modelo, embora nascido de uma boa intenção, falha em prover o pilar essencial que um filho precisa: a força. Ele cria um vácuo de liderança, minando o desenvolvimento do autodomínio do garoto desde cedo. Ambos os caminhos, meu amigo, levam a um beco sem saída. O pai autoritário ensina o filho a obedecer por medo, não por respeito, criando um rebelde sem causa ou um homem passivo incapaz de tomar as próprias decisões. O pai permissivo ensina ao filho que o mundo deve se curvar aos seus desejos, criando um tirano doméstico que se despedaçará ao primeiro contato com a realidade. Um ensina a fraqueza através da opressão, o outro através da indulgência. É por isso que precisamos de uma nova filosofia, uma terceira via, não para encontrar um meio termo, mas para ascender a um plano completamente diferente. É aqui que precisamos abandonar as velhas metáforas. Seu filho não é uma planilha de Excel a ser gerenciada com metas de bom comportamento. Ele não é um amigo que você precisa agradar para ganhar sua afeição. Abandone essas imagens pobres e limitadas. Pense em si mesmo, a partir de hoje, como um arquiteto. E seu filho, ele é a obra mais grandiosa que você jamais irá conceber e construir. Ele é um templo vivo, destinado a abrigar uma alma forte, um espírito resiliente e um caráter nobre. Um legado que ficará de pé muito depois de você ter partido.
Cada palavra que você diz, cada promessa que você cumpre ou quebra, cada limite que você impõe com firmeza e amor, cada vez que você controla sua raiva e demonstra autodomínio, tudo isso não são apenas ações cotidianas. São tijolos. São as pedras fundamentais que você assenta, uma a uma, na estrutura do caráter dele. Uma fundação mal feita, com tijolos de mentira, negligência ou permissividade, resultará em um templo que ruirá na primeira tempestade da vida adulta. O propósito da sua paternidade é garantir que essa fundação seja inabalável. Paternidade, vista por essa ótica, deixa de ser um trabalho ou uma obrigação e se torna a sua obra-prima. É a sua catedral. Exige uma visão de longo prazo, uma filosofia clara, paciência de artesão e a coragem de um mestre construtor que não tem medo de usar o prumo e o esquadro para corrigir o que está torto. A construção de arquétipos de força na mente de um menino não acontece por acaso. É um ato deliberado de engenharia de caráter. É a mais pura e elevada expressão da sua soberania masculina, não sobre o seu filho, mas para o seu filho. Então, qual é a planta baixa para essa construção monumental? Onde encontramos as leis da engenharia da alma que resistiram ao teste do tempo? A resposta não está em livros de paternidade modernos que mudam de opinião a cada estação. A resposta está gravada em pedra, nos textos de uma filosofia forjada no campo de batalha e nos corredores do poder do Império Romano. Falo do estoicismo. Esta não é uma filosofia de aceitação passiva, mas sim uma ciência da fortaleza interior, um manual de operações para a construção de uma cidadela interna impenetrável. O grande filósofo estoico Sêneca nos deixou um princípio que deveria ser esculpido na porta de casa de todo pai. O mar calmo nunca fez um marinheiro habilidoso. Leia isso de novo. Internalize essa verdade. Seu papel como arquiteto não é acalmar os mares da vida para seu filho. Isso é impossível, francamente, indesejável. Sua missão é entregar a ele as ferramentas, o conhecimento e a coragem para que ele mesmo construa um barco mais robusto, para que aprenda a ler os ventos, a ajustar as velas e a navegar com autodomínio, através de qualquer tempestade que o destino lhe apresentar. Proteger seu filho de toda e qualquer dificuldade não é um ato de amor, é um ato de sabotagem. Você está, na prática, enviando um marinheiro para o oceano em uma canoa de papel, esperando que ele sobreviva. O estoicismo nos ensina que as dificuldades são a forja do caráter. São os pesos na academia da vida que constroem os músculos da resiliência, da coragem e da sabedoria. Seu propósito não é evitar que ele enfrente a tempestade, mas garantir que, quando ela vier, ele olhe para o horizonte e diga: eu fui construído para isso. É assim que se constrói um legado de força. A primeira e mais fundamental ferramenta na sua caixa de arquiteto é, talvez, a mais simples e a mais difícil de usar no mundo moderno, a palavra não. Um não dito com calma, com firmeza e com amor, não é um ato de rejeição. É o pilar mestre na construção da resiliência. Um pai que não consegue dizer não ao seu filho, por medo de sua birra, por medo de que ele fique triste ou não goste mais dele, não está sendo gentil. Ele está cometendo um ato de negligência cruel, disfarçado de afeto. Ele está ativamente enfraquecendo a estrutura do templo que deveria estar construindo. Pense nisso. O mundo real dirá não ao seu filho milhares de vezes. A vaga de emprego que ele não conseguiu, o relacionamento que terminou, o projeto que falhou. Se ele crescer em um ambiente onde cada desejo é imediatamente satisfeito, onde a frustração é uma experiência alienígena, como ele reagirá quando o mundo lhe der a primeira negativa de verdade? Ele vai desmoronar. O não paterno é a vacina que o imuniza contra o colapso futuro. É o treinamento essencial que ensina a lição mais valiosa para o autodomínio. Você não pode ter tudo o que quer, no momento em que quer. Esta ferramenta está intrinsecamente ligada à psicologia sombria da fraqueza. Ao ceder sempre, você ensina ao seu filho que a manipulação emocional, choro, birra,
Chantagem é uma estratégia eficaz para conseguir o que quer. Você o transforma, sem querer, em um pequeno tirano. A aplicação correta do não estabelece hierarquia. Respeito, mais importante, ensina a tolerância à frustração. É o ato que separa a verdadeira soberania masculina da paternidade, que busca o bem de longo prazo, da paternidade fraca, que busca a paz de curto prazo. O não é o primeiro passo para forjar um caráter de aço. Agora, vamos à segunda ferramenta, uma que não requer palavras, mas que fala mais alto do que qualquer sermão que você possa dar. É a liderança pelo exemplo silencioso. As crianças, especialmente os meninos, têm um detector de hipocrisia extremamente apurado. Eles ouvem o que você diz, mas eles acreditam no que você faz. Você pode passar horas discursando sobre honestidade, mas se eles te virem mentindo, mesmo em coisas pequenas, a sua lição se torna pó. Você pode falar sobre propósito, mas se eles te veem vivendo uma vida sem direção e sem paixão, suas palavras serão vazias. O maior imperador estoico, Marco Aurélio, em sua obra-prima Meditações, não escreveu sobre as palestras que recebeu. Ele dedicou páginas para listar as virtudes que aprendeu simplesmente observando o caráter de seu pai adotivo, Antonino Pio, sua calma diante da crise, sua integridade, sua aversão à ostentação, seu autodomínio. A lição aqui é profunda. Seu caráter é o currículo escolar do seu filho. As suas ações diárias são as aulas mais poderosas e indeléveis que ele jamais terá sobre o que significa ser um homem. Isso é a transmissão de um legado em sua forma mais pura. Portanto, a pergunta que você deve se fazer todas as manhãs não é o que eu vou ensinar ao meu filho hoje, mas sim que tipo de homem meu filho verá em mim hoje. Ele verá um homem que cumpre sua palavra, um homem que enfrenta as dificuldades com coragem, que trata os outros com respeito, que cuida do seu corpo e da sua mente. A sua jornada pessoal em busca da soberania masculina, sua dedicação à sua própria filosofia de vida, é a ferramenta de ensino mais potente que você possui. Você está construindo o templo dele ao mesmo tempo em que reforma e fortalece o seu. Chegamos à terceira ferramenta, a que talvez exija mais coragem da sua parte como arquiteto, a exposição deliberada ao risco controlado. A mentalidade moderna criou uma fobia doentia de qualquer tipo de risco para as crianças. Queremos envolvê-las em plástico bolha, monitorar cada passo e intervir ao menor sinal de dificuldade. Um pai que opera a partir de sua soberania masculina, no entanto, entende uma verdade fundamental do estoicismo. A força não nasce no conforto, nasce na arena. Ele sabe que seu propósito é ser o treinador, não o guarda-costas. O que isso significa na prática? Significa que você não cria uma bolha de segurança, mas sim uma arena com uma rede de segurança. Você o deixa subir na árvore, mesmo sabendo que ele pode ralar o joelho na queda. Você o incentiva a resolver seus próprios conflitos com os colegas, mesmo que ele possa levar um empurrão. Você o permite assumir um projeto que é um pouco difícil demais, mesmo que ele possa falhar. Por quê? Porque é na queda e no ato de se levantar que o músculo da resiliência é verdadeiramente construído. É no confronto com o medo que a coragem é forjada. Cada vez que você o salva de uma pequena dificuldade, você rouba dele uma oportunidade de crescimento. Você envia a mensagem subliminar. Você não é capaz de lidar com isso sozinho. Com o tempo, ele acredita nisso. Ao contrário, ao permitir que ele enfrente desafios adequados à sua idade, com sua presença para apoiar, mas não para interferir, você lhe entrega o dom da autoconfiança. Você ensina a ele, através da experiência, que ele é mais forte do que imagina. É assim que um arquétipo de herói começa a tomar forma em sua psique, e o verdadeiro autodomínio sobre o medo é conquistado. Ao final da jornada, o que resta, o que define a grandeza de um arquiteto, não é o ouro ou o mármore que ele usou, mas a forma como a sua construção resiste ao tempo, como ela inspira e abriga as gerações futuras.
O seu maior legado, o verdadeiro testamento da sua vida, não serão as contas bancárias que você deixa, nem os bens materiais que acumulou. O seu maior legado será a força de caráter, a integridade e a resiliência que você esculpiu na alma do homem que você criou. Essa é a obra que ecoará pela eternidade. Seu filho é a sua catedral. Cada virtude ensinada é um vitral que ilumina o seu interior. Cada lição de autodomínio é uma viga de sustentação. Cada ato de coragem que você inspira é uma torre que aponta para os céus. Esta é a sua obra-prima imortal, um monumento vivo à sua soberania masculina e ao seu propósito mais elevado. É a tarefa mais difícil e a mais nobre que um homem pode assumir. A filosofia do estoicismo não é apenas um guia, é a argamassa que une cada tijolo, garantindo que a estrutura jamais se abale. E agora, eu me volto para você, o arquiteto. Olhe para a sua própria fundação e para a obra que está em andamento. Pense nisso com honestidade e profundidade. Qual é o pilar de caráter mais importante que seu pai construiu em você? Ou, se você já está na jornada, qual é o pilar que você está se esforçando mais para construir no seu filho? A resposta a essa pergunta revela o coração do seu legado. A construção está apenas começando. A verdade é que a jornada para forjar homens inquebráveis é longa e exige um comprometimento diário com esses princípios. Você não precisa fazer isso sozinho. Você vai continuar a ser um mero gerente dos desejos do seu filho, ou vai assumir o seu posto como arquiteto do destino dele? Você vai continuar construindo com areia, ou vai começar a usar as pedras angulares da virtude e da força? A escolha de construir um legado de resiliência ou uma herança de fragilidade é sua, e somente sua, a cada dia. Se você está pronto para pegar o compasso e o esquadro, para se aprofundar nessa filosofia e reivindicar seu papel de mestre construtor. Se você sentiu o chamado para edificar algo que dure para sempre, então, junte-se aos arquitetos. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Cada vídeo que postamos é um novo tijolo, uma nova ferramenta, uma nova parte do blueprint para a construção da sua soberania masculina e do seu legado imortal. A obra nos espera,